Olá, meus amores, tudo bom? Estou aqui de volta, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Estou aqui esperando o Bruno chegar. Nossa live de hoje vai ser uma live muito especial. É uma live que estava super animada. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Segunda vez essa semana, né, meus amores? Obrigada por acompanharem aí a nossa live. Tudo bom, gente? Tô só esperando o Bruno chegar para a gente começar. E para quem não sabe, o tema da live de hoje é o apoio emocional às crianças na quarentena. A gente tem como convidado aí o Dr. Bruno Schoit, que é pediatra e pai. Eu acho que vai ser super legal a gente ter ele aqui com a gente. Tô só esperando ele entrar, tá, meus amores, pra gente poder começar nossa live. Queria fazer alguns avisos então para vocês enquanto o Bruno não entra, que é o que tem a caixinha de perguntas aqui embaixo, que é o quadradinho com a interrogação. Se vocês quiserem deixar, eu consigo mostrar as perguntas na tela. Oi, meus amores, tudo bom? Queria deixar o recadinho de que as lives agora estão ficando salvas aqui no IGTV. Então, quem não puder assistir, quem não puder ficar até o final, a live vai ficar salva. Mas também lembrar que a gente tem um canal do YouTube, onde eu tô deixando salva todas as nossas lives, inclusive as passadas, desde a primeira. Então, a gente já teve live sobre B12, a gente já teve live sobre transição vegetariana, sobre tireoide, sobre vitamina D, sobre um monte de tema legal. Então, acessa o nosso canal do YouTube se você perdeu as nossas primeiras lives, tá tudo lá. E se vocês puderem ajudar a gente a compartilhar e se inscrever no canal, nosso canal precisa crescer lá no YouTube. É bom porque lá a gente consegue alcançar mais pessoas e eu conto com a ajuda de vocês. E o Bruno entrou. Bruno, pede para participar, meu amigo, pra gente poder... Achei você. Pronto. Meus amores, eu tô muito animada com a live de hoje. Eu acho que esse tema é um tema que quem é pai e mãe deve estar super ansioso. Aê! Seja Oi, bem-vindo, meu amigo! boa Que noite. bom! Boa noite, que bom ter você aqui com a Tudo gente. Já bem? Eu que estava agradeço. dando os recadinhos aí pro pessoal antes da gente começar efetivamente a live. Uhum. Então, vou aproveitar que o Dr. Bruno entrou para a gente não perder muito tempo e já entrar logo no conteúdo, porque se tem aqui, eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui sejam pais, e pais não podem ficar muito tempo no celular, porque as crianças não deixam, né, Bruno? Aham. Vovô vegano entrou, tudo bom? Bom, meus amores, então, por que a gente teve a ideia de fazer essa live, né? Eu estava conversando com o Bruno, e o Bruno como pediatra e pai, né, Uhum. Bruno? A gente estava conversando que se para nós adultos já tá difícil lidar com essa questão do isolamento social, da quarentena, de não poder sair, isso para crianças é ainda mais desafiador, né? E eu Uhum. imagino que não só os pais devem estar tendo dificuldade de lidar com isso dentro de casa, mas essas crianças elas podem começar a apresentar também sintomas. Muitas vezes esses sintomas eles vão chegar no consultório do pediatra e se a gente não estiver atento, a gente pode estar deixando passar. Então, Bruno, se apresenta aí pro pessoal. Antes de tudo, meu nome é Juliana, para quem não me conhece ainda, eu sou Juliana Gabriel, sou vice-presidente da ABNV. Estarei aqui hoje de MC, mestre de cerimônias dessa live. E eu tenho a grande honra e o grande prazer de apresentar vocês o meu amigo Bruno, pediatra vegano. Fala, querido. Obrigado pelo convite, primeiro, né? Com certeza as suas perguntas vão ser melhores que as minhas respostas aqui, né? Eu tô aprendendo, na verdade, né? Mas, bom, falando rapidamente, né? Eu também sou médico, pediatra. Há alguns anos, uns 10 anos, eu vim estudando a questão da alimentação vegetariana, né? Assim como você. E hoje, assim, eu trabalho dentro de uma UTI neonatal e no consultório também, né? E estava falando sobre os sintomas, né? É muito comum mesmo nessa época as crianças referirem, né, para os pais uma série de sintomas bem diferentes do que eles estavam tendo antes dessa a quarentena da pandemia, né? Então, O que você tem mais visto no consultório, Bruno, de sintoma das crianças? bom, o mais comum, assim, é uma piora na questão do sono, né? Problemas de sono, é, terror noturno, pesadelos ou até dificuldade mesmo para Para manter o sono. dormir? Então, isso é o que tem mais aparecido De no mais consultório. comum. É.
outras coisas assim de regressão no desenvolvimento, aquela criança que já, né, não fazia xixi na cama, começa a fazer, né, já não usava fralda e começa a perder xixi durante o dia, dores inespecíficas, assim, de origem não por causa de uma doença, né, aquela dor de barriga que você investiga e não acha uma causa, uma dor de cabeça também. Então a criança, ela manifesta através do corpinho dela, né, uma série de sintomas que muitas vezes ela não consegue verbalizar, né, como a gente. Nem a gente adulto, né, às vezes consegue também falar, né? Esses dias só que eu falei para minha esposa que eu tava com medo, né? Então levou um tempão É, para é poder verdade. trabalhar isso. Nossa, isso é muito verdade. O doutor Renato falou que o filhinho dele aqui tem 2 anos e falou de coronavírus esses dias. Ou seja, gente, é qualquer idade, né? É verdade. É qualquer idade. Eu Muito bom esse acredito comentário. que, pois é, eu acredito que assim, para as crianças menores, talvez eles não tenham tanta noção do que está acontecendo, mas a minha preocupação é principalmente com adolescentes, né? Porque eu imagino que para o adolescente que já tem uma certa capacidade de até entendimento, Uhum. deve dar muito medo, medo de ver o pai sair para o trabalho e adoecer. Você tem Uhum. adolescente também, Bruno? Atendo, não muitos, né? A maior parte são crianças da primeira Bebês, né? infância, bebês, né? Uhum. Mas apesar do adolescente ter maior compreensão, né? Você conseguir falar de uma forma mais factual, né? Sobre o assunto, eu acredito que mesmo crianças pequenas, né? Como a do Dr. Renato, né? De 2 anos, ou até bebês, assim, igual os meus, né? As minhas meninas de 1 ano, no corpinho delas, elas sentem que algo tá diferente, né? Algo que elas não estão Sim, saindo mais e que o ambiente está mais, né, mais mais, tenso. mais tensa, é É, verdade. e as crianças um pouquinho maiores, como as de 2, 3 anos também, né? A minha filha de 3, ela, ela tem bastante percepção, assim, né? Às vezes a gente acha que a criança não está entendendo, não está compreendendo, mas quando a gente começa a perguntar, né? Sondar e tentar ali adentrar no que a criança está compreendendo, elas têm uma compreensão bem até profunda, né? E claro que depende, né, de cada um, né? Mas nessa idade, né? Como a do Dr. Renato, de 2, 3 anos, muitas vezes a forma de explicar esse assunto, né, a forma de, na verdade, abordar, seria às vezes na linguagem que elas gostam mais, que é uma linguagem lúdica, né, através da fantasia, né? Então, por exemplo, quando eu fui falar do coronavírus para minha filha, né, ela bem antes, assim, ela já tinha, eu acho que como eu e minha esposa a gente conversa sobre medicina aqui em casa, né? Ela é pediatra também. E logo que surgiram os primeiros casos, assim, em janeiro, em dezembro, né, na China, eu acho que eu falei alguma coisa de coronavírus e ela começou a falar isso, né? Mesmo antes de ter virado uma pandemia, né? E quando eu fui explicar isso para ela, né, eu falei de uma forma um pouco mais leve, né? Não tão factual, porque muitas vezes é a forma que as crianças vão compreender nessa fase, né? Vão Uhum. acabar lidando melhor. Então, às vezes, uma forma mais fantasiosa, ou faz ela desenhar, né, o vírus, ou falar que às vezes é um dragão que está lá fora, né? Que a gente fechou nosso castelo, nossa fortaleza, mas tem um monte Ah, de heróis, de princesas, de cientistas lá que estão lutando para que isso acabe, né? Mas eu acho que é importante a gente passar sempre uma mensagem assim de esperança, né? De otimismo, não menosprezando a importância dessa questão, mas de uma forma mais otimista, né? Porque se a gente expõe, por exemplo, né, as notícias que a gente vê na TV, né, o número de mortes, tudo isso, aí sim acredito que o medo, né, que a questão de, como você falou, de perder um ente querido, né, de ver pessoas, o pai com alguma doença, é claro que isso vai afetar mais, né, sim, e os menorzinhos são muito vulneráveis, né, porque eles não conseguem entender verbalizar, muito né, bem. é, Isso, pois é. até o adolescente ele vai conseguir explicar, né? Você vai falar, mas o que está acontecendo, né? Por que você está dessa forma? Às vezes eles vão conseguir explicar, né? O que eles estão sentindo. Uma criança como uma de 2 anos, 3 anos, ela vai manifestar dessa forma, né? Com que eu falei com esses sintomas, ou muitas vezes com agitação, né? Com mais birra que o normal, né? A minha filha ficou bem
bem birrenta Birrenta. na primeira semana, segunda semana, né? Ficou um pouco mais desafiador no começo, né? Agora acho que a gente foi trabalhando tudo e tá bem mais tranquilo, mas Tem fica mais muita coisa. nervosa, né? Ô, Bruno, você está falando tanta informação maravilhosa que eu queria, na verdade, tipo assim, organizar aqui nossos Tá. pensamentos, né? Então, assim, o Bruno ele tem mais experiência com crianças menores, até porque você é pai de crianças pequenas Aham. também. Eu, como endocrinologista, eu acabo atendendo muito adolescente ou crianças perto dessa fase mais velha por conta da questão do crescimento, puberdade, que é mais a minha área, né? O doutor Renato colocou aqui que crianças muito pequenas são muito aeróbias, é difícil É. acompanhar. Mas então, eu acho que uma das coisas que você falou que eu acho que a gente deve chamar a atenção, eu sou super a favor da gente falar a verdade para a criança. Uhum. Desde que seja. Isso que você falou é muito legal, né? Porque eu acho que a gente vem de uma geração em que as pessoas escondiam as coisas da criança para poupar a criança. Uhum. E eu acho que as crianças hoje em dia, elas estão tão especiais, né? Elas são tão espertas que se a gente mentir é pior. Eu acho que gera mais medo. Então, usar essa dica aí do Dr. Bruno, né, pessoal, para tentar falar na linguagem adequada à idade. Eu vi que teve uma pessoa que colocou aqui que é adolescente que está falando muito sobre isso nos grupos da escola. Então, assim, eu acho que a melhor pessoa para para conversar sobre isso é o pai e a mãe dentro de Uhum. casa, de uma forma que a criança e o adolescente consigam entender. Você quer comentar um Uhum. pouquinho sobre essa questão? Ó, só um parêntese, pessoal, eu estou vendo todas as perguntas e vou colocando aqui aos poucos, tá? Eu vou acompanhando e deixo o doutor Bruno aqui falar. Fala, meu Muito querido. bom. Acho que é muito importante você legitimar, né, aquele medo, a necessidade da criança, né? Porque é muito comum, às vezes, quando a gente era criança, né? Quando a gente tinha algum medo, em casa, por exemplo, era assim, não chora, né? Ou assim, isso é uma bobeira, né? Então a gente muitas vezes não acolhe, não torna aquilo legítimo, né? E quando a gente não acolhe, não torna essa dor, esse sentimento, esse medo legítimo, muitas vezes acontece uma perda de confiança, né? Uma perda de autoestima. E aquela criança não vai mais para frente se abrir, né? Não vai falar sobre os sentimentos. E agora é uma oportunidade muito grande que a gente tem, né? De estar mais tempo em casa, mais próximo dos filhos e poder ouvir, poder conversar, né? Sobre várias questões que estão acontecendo, né? Então, dar abertura e parar para ouvir, né? O que eles têm para falar, mesmo uma criança de 3 anos, como a minha filha, é bem interessante, assim, porque você vai aprender muito com eles, né? E, e essa questão das informações, eu acho que mesmo para a gente adulto, né? Eu lembro que no começo logo depois do carnaval, em que começaram a aparecer mais casos, os nossos grupos médicos, nossa, de WhatsApp ficaram bem complicados. Nossa, tava Inclusive, difícil sobreviver os naqueles grupos de grupos. família, É enfim, muita verdade. informação, né? É. Então, se a gente conseguir poupar as crianças, né, especialmente os Do adolescentes, excesso, né? do excesso de informação, né, e a gente trazer isso para dentro de casa, né, conversar de uma forma mais tranquila, assim, né, filtrando aquilo que é importante, eu acho que é melhor, né, tanto pra gente, né, eu acabei saindo de vários grupos silenciando, que eu tava surtando, assim, era muita informação, não tava dando conta, muita coisa nova, né, Eu também. Eu é, vou confessar. o dos médicos vegetarianos eu fiquei, mas, É, mas isso aí. porque acaba tendo conteúdo mais científico, tudo, né, mas os grupos, assim, que espalham fake news, né, que espalham pânico, acho que a gente precisa se blindar, né, a gente precisa ter um E para discernimento. adolescente isso é muito importante, né? Porque Uhum. se pra gente que é adulto, muitas vezes a gente, no calor do nossa, que notícia legal, a gente passa e depois a gente pensa, opa, eu nem chequei, será que era isso mesmo? Uhum. Imagina um adolescente, né, que tá super exposto a essas coisas. Teve Uhum. uma pessoa que perguntou já umas 3 vezes aqui se é normal a criança comer mais e comer escondido. Você acha que isso pode ser um sintoma desse lidar com essa situação toda? Bom, a questão da alimentação, né? Eu costumo falar que sempre a alimentação é um comportamento, né? E ela está envolvida com os nossos sentimentos, com as nossas angústias, né? O que eu tenho visto mais nas crianças que eu acompanho é o contrário, né? Aquela criança que para de comer, que não quer comer, que fica mais difícil, né? Mas dependendo da pessoa, do indivíduo, é claro que vai ter um efeito diferente, né? Nós adultos, por exemplo, né, vamos no momento de ansiedade, estresse, é natural, né, do
ser humano buscar algo mais calórico, né? Comer mais porcaria, né? Ter É mais uma bengala, né? compulsões, né? É. Então pode ser um sinal, né? Mas teria que ver com mais calma, né? O que tem levado a isso, né? Será que é só o fato de estar mais em casa e em casa ter mais esse tipo de alimento do que muitas vezes na Do que na escola rua. não tinha É acesso, tudo, né? Mas verdade. é entender, né? Ouvir a criança, né? Eu ver o que tem por trás mesmo. Teve uma pessoa que colocou aqui que o filho de 3 anos pouco falava. Eles estavam, inclusive, preocupados, mas do nada, durante a quarentena, começou a falar. Do jeito Olha, dele, mas ele fala. que Eu acho interessante. que assim, tem o seu lado positivo, que é essa proximidade que você falou maior dos pais. Teve uma outra Uhum. pergunta lá atrás sobre o que você acha das aulas online, mas eu queria dizer aqui que eu sei que pode ser desafiador ter as crianças em casa ainda tendo que trabalhar, mas eu acho que os pais vão sentir saudade quando a quarentena Acho que acabar. sim. É, dessa oportunidade que a gente tem hoje, né? Por exemplo, aqui em casa, né? A gente tinha praticamente uma equipe aqui para a gente dar conta de tudo, né? A gente tinha uma ajuda de uma babá, de duas avós, da escola da minha filha mais velha, que ela ficava em período integral, né? Porque, enfim, era muito para cuidar das gêmeas também. Tinha Então, uma rede de tinha uma apoio rede de grande. apoio. E subitamente isso foi cortado, né? Então, ficou só eu e minha esposa para, enfim, tentar dar conta de tudo, né? Então, é, com certeza a gente vai estar mais próximo, né? E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que a gente muitas vezes terceirizava, agora a gente vai ter que assumir, né? E a escola, né? Agora tendo as aulas online, eu acho que é, o que eu costumo falar é que não são para todos, né? Eu acho que o homeschooling acho que são para as poucas pessoas assim que teriam uma condição, né? Uma estrutura para lidar com tudo isso, né? Eu acho que na fase que a gente está, no momento que a gente está, às vezes a gente precisa desapegar um pouco, né? Daquelas exigências dos nossos filhos, né? Da, né? De fazer todas as tarefas, enfim, ter todo a gente está vivendo um momento especial, diferente, né? Enfim, muitas coisas vão passar e a gente não vai conseguir resgatar, né? Então, acho que é não sofrer, né? Não se culpar, principalmente, né? Porque eu vejo os pais se culpando muito, né? De terem que, enfim, trabalhar em casa, tá lá no home office, aí tem que assistir as aulas com os filhos, fazer tarefa, aí cozinha, aí limpa a casa, aí faz compra, higieniza a compra. Não dá para fazer tudo, né? Então, acho que É a gente tem difícil. que buscar aquilo que é essencial mesmo, né? E às vezes o essencial, muitas vezes, é o afeto, é estar próximo, né? Tá, dar segurança para os filhos, né? E a escola, enfim, se a gente conseguir dar conta, né, de fazer algumas tarefas e estabelecer uma Manter o rotina, né? estímulo. É, É. não ser umas férias, vamos dizer, né? Porque a quarentena não é umas férias, né? Ter o horário, enfim, para as atividades, mas também ao mesmo tempo não virar uma cobrança excessiva, né? Porque eu tenho pacientes, por exemplo, no meu consultório, que algumas escolas aqui de São Paulo, particulares, passam períodos de às vezes 6, 8 horas ao dia de De aulas. aula. Isso é muito pesado, assim, não há ninguém que aguente isso, que sobreviva a isso, né? Acho que eu ia surtar, assim. Tanto o pai, para os pais, né, para acompanharem isso, quanto a criança. É uma carga muito grande, né? Então, eu acho que a gente precisa desapegar um pouco, né? E daí muitos pais questionam, nossa, mas vai perder o ano, não sei o quê, né? Mas, enfim, é tentar levar de uma forma mais leve, né? E não com tanta cobrança e também com eles mesmos, né? Deixa eu só ver, tem duas perguntas aqui. Uma pessoa falou para eu desligar os comentários. Querida, se você quiser, você pode sumir os comentários da sua tela, porque ela quer te ver melhor. É só Ah, você tá. arrastar o dedinho assim para baixo que os seus comentários somem. Eu não posso desligar os comentários porque eu estou aqui justamente querendo interagir com vocês e ver as Uhum. perguntas de vocês, tá? Teve uma pessoa que colocou assim, como lidar com a briga de irmãos que estão o tempo todo juntos dentro de casa. Esse é um grande desafio, né? Ainda, as minhas ainda não brigam muito, né? Porque São elas pequenininhos. são pequenininhas, tem disputa, né? Disputa de brinquedo, tudo, né? Mas a questão da harmonia, né? É uma pergunta complexa, né? Eu acho que o que ajuda é estabelecer
às vezes uma rotina, né, e combinados assim com as crianças, né? Quando elas estão ocupadas com algumas atividades específicas, né, que extravasam ou canalizam ou traz para fora, né, o sentimento que elas estão tendo, isso ajuda elas a não entrarem em conflito, né? Por exemplo, é, fazer uma rotina junto, né? Construir essa rotina junto com a criança, né? Nada imposto, né? Nada eu vou estabelecer, mas uma forma flexível, maleável, né? E essa rotina, enfim, das rotina de horário para comer, horário para dormir, para tomar banho, mas para as outras atividades da escola e dentro de casa, né? Então, intercalar, né, algumas dessas rotinas que você pode construir junto com seu filho, com atividades assim que envolvem movimento, dança, atividade física mesmo dentro de casa, e aí vai ter que abrir um espaço, né? Às vezes a sala vai ter que adaptar um pouco, né? Tirar aqueles enfeites que possam quebrar, que agora na quarentena não são tão importantes mais, né, do meu ponto de vista, né? Aqui a sacada da minha casa virou um pátio praticamente, não sei se eu vou mostrar aqui. Ah, Tá uma bagunça aqui. Lugar dos brinquedos. Não, aí virou o cantinho das meninas, né? Enfim, tem um período, né, um tempo, um espaço para ter esses movimentos que isso a criança precisa, né, de movimento, né? Uma linguagem não verbal, um recurso não verbal, né, que ela tem para expressar, né? E alternar também com períodos para brincadeira, né? Deixar a criança brincar de forma livre, períodos que ela possa pintar de arte, enfim, ter esses intervalos, esses períodos, né? E fazer combinados com as crianças, né? Porque elas também vão ter que amadurecer nesse momento, né? Às vezes eu tô aqui, minha esposa tá ocupada, tá, sei lá, tá no plantão, ou tá cuidando das gêmeas, e eu tenho que fazer outra coisa, sei lá, vou atender um paciente online. E aí a minha filha, naquela hora, a gente já combinou que ela não vai ter ninguém para ficar com ela, Pra né? ficar com ela, E ela sabe, a gente faz pequenos combinados, ela fica brincando. No começo, não. No começo era uma crise de birra, né? Mas aos poucos a criança vai se adaptando, né? E vai entendendo que também ela faz parte dessa família, que ela precisa colaborar. Colaborar. E acho que a gente perdeu um pouco isso, né? Antes da pandemia, né? A questão de viver em família de uma forma mais colaborativa, solidária, né? E agora a gente precisa um ajudar o outro, né? Precisa ter essa colaboração. Até as crianças podem ajudar nas tarefas de casa, né? Claro que do jeitinho delas, né? Não dá para exigir que Sim, sim. uma Eu ia até te perguntar isso. Eu né? posso fazer uma pergunta eu, aproveitar que eu estou aqui numa posição privilegiada para te perguntar diretamente. Quando eu morei um tempo fora, né? Eu fui para a Alemanha fazer uma parte do meu doutorado e eu tive a oportunidade de morar numa casa de família e de vivenciar o dia a dia de uma família alemã. E é muito interessante porque o povo alemão, ele já é muito faça você mesmo, porque lá os serviços são muito Sim. caros e a maioria das pessoas não ganha muito dinheiro. Então, contratar, a maioria das pessoas não tem faxineiro, não tem algumas coisas que a gente no Brasil aqui tem, por exemplo, manicure, ninguém faz, ou faz, cada um o seu. E uma das coisas que eu achei interessante, nessa família que eu morei, eles tinham filhos de várias idades e cada criança tinha a sua atribuição. Então, por exemplo, teve um dia que eles me convidaram para... Eu morava no anexo da casa, mas eles de vez em quando me convidavam para fazer a refeição junto. E eu fui tirar a mesa, assim, nessa coisa de querer agradar. E a mãe virou pra mim e falou assim, não, 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 essa é a atribuição do fulano. Deixa ele fazer. E o outro, que era mais velho, ia lavar a louça. E a outra, que era ainda mais velha, estava vigiando o forno, que daí tinha coisa quente. Então, eu achei isso super legal. E eu comecei a perceber que nós, no Brasil, a gente é meio, como é que eu vou dizer, super protetor em relação a isso, né? A criança nem chega perto da cozinha, porque tem faca, pode... E lá não, quer dizer, o menino que tirava a mesa, ele já tinha 10 anos, ele já era um pouquinho mais velho. Mas eu achei isso muito bacana. E eu queria saber, você como pediatra, o que você pensa sobre isso, né? Excelente, né? Não só no período da pandemia, mas trazer as crianças para esse tipo de atividade é fundamental, assim, né? Isso traz muitos benefícios, assim, né, para a criança. Não só entender que ela faz parte de um grupo, né, que ela precisa pensar num todo, né, num trabalho em equipe, mas, enfim, por exemplo, num ambiente de cozinha, ela vai aprender inúmeras questões, inclusive questões de Segurança. conteúdo mesmo, assim, que às vezes Ah, as sim. crianças aprendem na escola mesmo, né? E eu acho que faz parte, assim, de qualquer família ter
ter esse incentivo, né? Aqui a gente vai incentivar no que ela pode ajudar, né? Que as crianças podem ajudar, né? Mas, é claro, com supervisão e tudo, mas o que você falou é bem verdade mesmo, né? Nos países desenvolvidos de forma geral, né? Não tem esse costume, né, de ter... É normal as pessoas fazerem as próprias coisas, né? Fazer a própria comida, lavar a própria roupa, né? Guardar seus próprios brinquedos, né? Exatamente. Então, acho que é muito importante mesmo, né? Até a escola que a minha filha estuda, né? É uma escola japonesa daquelas mais tradicionais, né? Então, desde pequeno, a criança aprende a cuidar da escola, né? Ela limpa a escola, ela serve os outros alunos, tem uma série de atividades que no Japão é assim que funciona, né? As próprias crianças cuidam da escola, né? Preservam e fazem os cuidados da escola. Então, isso gera uma sensação de responsabilidade, né? Sobre todos, né? Eu Até acho de até que auto. de pertencimento também, Sim. né? Uhum. Muito Então, legal. Teve até uma pessoa que falou que o Montessori está aí para nos ensinar a importância do aprendizado da vida tem. prática. Uhum, Sim, sim, com certeza. exatamente. Muito legal. Bruno, tem milhões de perguntas sobre alimentação. Ah, Vamos entrar nesse tema. Porque, assim, meus amores, o tema da live era justamente esse suporte emocional e dicas do que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Mas a gente já sabe que não tem jeito, vai ter perguntas sobre alimentação, B12. principalmente. Beto, enfim, teve uma pessoa que perguntou sobre o DHA, né? Que é o ômega 3 já ativo, vamos dizer assim. Se é importante toda criança tomar o DHA. O que, que você acha para o seu desenvolvimento? Tá. Isso vai depender um pouco da criança, né? A gente precisa sempre avaliar isso numa consulta, né? Ver a anamnese, ver a história, né? Mas, de forma geral, é um nutriente muito importante, né? O que, o que acontece é que a maior parte se a criança está usando, por exemplo, uma fórmula infantil, né? Ela não está... É uma criança que está usando alguma fórmula. Em geral, as fórmulas são enriquecidas, né? Elas têm um DHA numa dose adequada para aquela idade, né? Mas aquelas que não estão com fórmula, às vezes estão só no peito e mais o alimento, na minha rotina eu acabo suplementando por ser um nutriente bem importante para o desenvolvimento da criança, né? E porque os alimentos que a gente encontra no dia a dia, eles não são tão ricos assim, né? Em ômega 3 para converter em DHA, né? Por mais que a gente ofereça alimentos ricos como a linhaça, a chia, né? A conversão, né, no DHA é muito ineficaz nas crianças pequenininhas, especialmente nos bebês, né? Então eu costumo, em geral, suplementar sim, tá? Legal. Você não precisa pedir desculpa, não, de ter perguntado sobre alimentação. É normal, todo mundo Aham. acaba perguntando, a gente já está acostumado, faz parte. Eu só não gosto de fugir muito do tema, meus amores, porque senão todas as lives vão ficar igual, né? Todas as lives no fim vão virar live de B12. E porque no fim é tudo que o pessoal mais pergunta. Tô brincando, gente, mas enfim. Não tem problema perguntar sobre alimentação, até porque a mudança na alimentação também pode ser um sintoma de que a criança está com sofrimento emocional. Então eu acho que isso faz parte, né? E Uhum. muitas vezes, como a criança pequena não se comunica, né, que nem o Dr. Bruno falou aqui pra gente, observar o comportamento dela e como é um comportamento, pode ajudar os pais a identificar se estão diante de um quadro aí de ansiedade, estresse para a criança. Você tinha me falado, Bruno, quando a gente conversou antes, né? Meus amores, vocês não sabem, mas eu vou contar aqui os bastidores para vocês. Antes das lives, a gente super conversa, a gente vê os temas, a gente debate, né, Bruno? Uhum. E a gente tenta fazer um trabalho bem legal aqui para vocês. E você tinha me falado que você tinha feito uma live com um médico psiquiatra para falar dessas questões emocionais nas crianças, né? Você Uhum. quer trazer para a gente aqui um resumo do que foi falado nessa live? A gente pode dizer que a criança está estressada ou que ela está com um quadro de ansiedade, isso é correto falar? Às vezes, acho que estressado, assim, existe o estresse tóxico, né, da infância, que é aquele estresse crônico que a criança está exposta a uma situação adversa, né, às vezes de violência, às vezes de pobreza extrema, né, mas isso vai variar muito da situação de cada família, né. Eu acho que em determinadas famílias, sim, né, em que aquelas que são mais vulneráveis, né, do ponto de vista econômico, imagina, né, uma família que perdeu toda a renda, que está vivendo numa casa muito pequena, com muitas pessoas no cômodo, né?
com uma piora na questão da violência, né? A violência doméstica tem piorado muito. Então, talvez essa, com certeza, na verdade, tá sobre uma condição de estresse, né? E isso muitas vezes pode ser até irreversível, né? Os danos que isso pode causar para uma criança pequena, né? Então, a gente acabou discutindo esses assuntos, né? Mas aqui eu acho que o que pode trazer mais ganho assim para nossa live hoje do que a gente conversou aquele dia, né? Eu acho que é como lidar com o medo mesmo da criança, né? Porque acho que isso é o que é o mais frequente hoje em dia, né? As crianças com mais medo, os pais também com medo, né? E muitas vezes não conseguem conversar sobre o assunto, né? Acho que dependendo da idade, a gente pode, por exemplo, expor como a gente mesmo está com medo, né? A gente pode falar para a criança, né, que é normal, né? Que faz parte, a gente não consegue controlar, né? Não ter, né, um sentimento. O que a gente pode fazer é como lidar com aquilo, né? O que a gente faz com esse sentimento, mas bloquear isso, né? Nenhum ser humano consegue, né? E eu acho que a gente encarar o medo é o primeiro passo para vencer o medo, mais ou menos assim, né? Exatamente. E a gente, como eu falei, legitimar esse medo, trazer a criança, acolher ela, né, é fundamental, né? E aí a gente pode falar das nossas próprias experiências quando criança, né? Ou quando a gente teve medo alguma vez na vida, né? Ah, filha, quando eu tinha essa idade, eu também tinha medo de tal coisa, mas sabe, né? Eu consegui superar isso, né? A minha mamãe falou tal coisa, eu fiz tal coisa, né? E tentar encontrar uma forma, uma solução juntos, né? Acho que quando a gente fala, né, dos nossos próprios sentimentos, isso ajuda a criança também a identificar, né? Porque ela não vai conseguir falar, eu tô com raiva, né? Você vai precisar ensinar isso para ele. Ah, isso é raiva, isso é medo, isso é angústia, né? Isso é Aquele ciúmes, né? filme é ótimo para isso, né? O Divertidamente. Divertidamente. Uhum. Gente, esse filme é muito fofo. Vocês já viram esse filme, amores? Eu É muito, adoro, porque é muito lúdico para ensinar a lidar com as é, emoções, né? é Super muito bem legal. feito, né? Até para adultos, né? Um filme incrível. Sim, 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 é incrível. Muito Então, bom. aí eu vou aprofundar um pouquinho nessa parte, você Uhum. me permite, Bruno? Claro, pode falar. Assim, meus amores, eu vou trazer aqui um dado que é um estudo chamado ACE, que é o Adverse Childhood Experiences. Foi um estudo que foi feito lá fora, né, nos Estados Unidos, e que eles fizeram um score, ou seja, um questionário de eventos adversos na infância e quanto que isso impacta na idade adulta. Então, quando o Dr. Bruno falou aqui pra gente que os danos desse estresse, desse medo, são irreversíveis, com certeza você teve como base ou esse estudo ou os Uhum. estudos que vieram depois dele de Uhum. desdobramento, né? E eu acho que uma coisa que você falou que eu achei muito legal é a gente não ficar focando tanto no problema. Eu acredito que ter passado pela pandemia e pelo confinamento, com certeza deve ser mais um item desse questionário que provavelmente a gente vai ter que lidar com isso daqui a 10, 20, 30 anos. E, Uhum. assim, qual o impacto disso na nossa saúde no futuro vai ser incerto, né? O Uhum. fato da gente ter passado por isso. E como você disse, quanto maior a situação de vulnerabilidade de uma criança, maior é esse impacto. Mas eu acho que você falou uma coisa super legal, que é a gente focar no que a gente pode fazer para prevenir. E uma Uhum. das coisas que eu acredito do ponto de vista pessoal, e que eu acho que o Bruno também, né? E eu acredito que a maioria de vocês aí também, é na educação emocional. Então, a gente está vivendo uma mudança de cultura mesmo, porque meus pais, seus pais, né, Bruno, a gente é filho de uma geração em que falar de emoções era vergonha, você não podia demonstrar, não chora, não chora na frente dos outros, isso é falta de educação. E assim, acho que a nossa geração foi uma geração que começou a se abrir mais para mostrar seus sentimentos, e a geração dessas crianças é uma geração que está tendo a oportunidade de aprender educação emocional. Então, é entender que você está tendo um sentimento e o pai, a mãe, o cuidador, a cuidadora acolher e falar, olha, é normal sentir isso, você não precisa lutar contra isso, você só não precisa reagir a isso Uhum. de um jeito, né, ruim, negativo. Então, assim, falar abertamente sobre as emoções, eu acho que talvez estar dentro de casa seja uma oportunidade que a gente não vai ter de novo de estar tão próximo da família, né, Bruno? Uhum.
para trabalhar essa questão da educação emocional, eu acho que isso pode ser, na verdade, até um ponto positivo. Então, no começo era tudo muito incerto, muito novo, mas agora que a gente já está aí há quase 2 meses, que as coisas estão um pouco mais estáveis, que uma nova rotina se criou, talvez seja o momento até de, se isso não acontece, abrir esse diálogo. O que você pensa sobre isso? Perfeito, né? Acho que antes a gente tende a viver uma vida muito para fora, né? Se preocupando muito com as coisas externas, né? O nosso, enfim, atrás de coisas exteriores, né? E nesse momento que a gente está mais dentro de casa e ressignifica muita coisa, né? Traz o que é essencial para nossa vida, a gente começa a olhar um pouco para dentro, né? Fazer essa viagem para se autoconhecer, para ver, né, o que a gente precisa mudar e lidar, né, com uma situação dessa de crise, né? Que muitas coisas que a gente, vamos dizer, valorizava exteriormente agora começam a ser mais supérfluas, né? E coisas mais as que às vezes a gente não se importava, né? Como espiritualidade, por exemplo, como, né, a gente manifestar algo mais divino, às vezes, né? De conexão com algo maior, começa a fazer sentido nesse momento, né? Então, eu acho que como você falou, poder falar sobre isso, né? Das emoções, poder conviver isso em família é uma oportunidade mesmo, né? Porque se não fosse isso, talvez a gente continuasse com o mesmo estilo de vida, né? Fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos, mas a gente foi forçado a isso, né? E é claro que não estou falando que está sendo bom, né? Com certeza, todo mundo está sendo afetado, né? Não dá para ignorar como está sendo uma calamidade, né? Principalmente para as pessoas que estão perdendo entes queridos, né? Com problemas de saúde, né? A gente é privilegiado por estar aqui falando com saúde, né? Mas ao mesmo tempo é olhar, como você falou, né? Para coisas que a gente vai poder no futuro olhar para trás e ver, nossa, isso eu pude, né, melhorar ou crescer, né? Isso com certeza vai ser positivo, né? Claro Esse que desafio me fez crescer. proteger as Exatamente. crianças, né? Mas ao mesmo tempo elas vão aprender muitas coisas nessa fase, né? Eu Sim. vejo assim, a minha filha, ela amadureceu em pouco tempo muitas coisas, né? Ela tinha muito ciúmes das irmãs, muita birra, brigava, né, por coisa de brinquedo. Agora, em pouco tempo isso passou, assim. Isso acho que acelerou esse processo por estar mais próximo da gente, por conviver, né, por a gente poder tá mais junto, né? Às vezes numa escola integral, ela talvez continuaria com essas mesmas questões no momento, né? Mas foi algo positivo, né? E acho que cada um vai encontrando, né, a sua forma de superar essa pandemia, né? Sim. Teve uma pessoa que deixou uma diquinha de um livro que chama A Caixa das Preocupações. É sobre um ursinho que sente medo e aí a irmã ensina que tem a caixinha e colocar as preocupações lá dentro. Eu achei super fofo. Perfeito. Eu até Muito ia bom, falar né? disso, né? Eu falei, né, da gente poder falar com os nossos filhos dos nossos próprios medos, né, ou de experiências Sim. prévias, mas tem contos, né? O universo de contos infantis relacionado a medo é enorme, né? Porque isso tá no universo infantil, né? O medo Sim. do escuro, do monstro, do bicho-papão, de todas as outras coisas, né? Isso permeia todo o universo de conto infantil. Então tem muitos livros que a gente pode ler Monstros junto com a criança. S.A. Monstros S.A. adoro. Tem uma série de coisas, né? E poder ler isso para criança à noite, fazendo uma massagem no pé, por exemplo, um contato, né? Tá junto Uhum. da criança, isso vai com certeza aliviando, né? Toda essa carga que elas têm. Isso. O vovô vegano falou que o pior da quarentena é estar há quase 3 meses sem abraçar os netos. Eu também Bom, acho. Mas eu recebi hoje um vídeo de um pessoal nos Estados Unidos que fez tipo uma cortina de aham, plástico com os bracinhos para abraçar eu e um vi. monte de coisa. Tão fofo, gente. Uhum. Acho que a gente tem que começar a usar isso aqui no Brasil também. Teve uma pessoa que pediu para você falar um pouco mais sobre o prejuízo emocional da palmada nas crianças. Eu imagino, isso eu achei super, super pertinente e relevante, porque assim,
A gente está falando aqui do apoio emocional às crianças, mas nós adultos também estamos precisando de apoio emocional. E tudo bem, né? Não é nem vergonha nenhuma falar disso. É que nem você falou, né, Bruna? A gente também sente medo. A gente também muitas vezes não sabe lidar com as situações. E pode acontecer do pai e mãe estarem mais irritados e às vezes até isso não ser um hábito e acabar sendo e aumentar o trauma ainda mais da pandemia. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a palmada. Fala aí, querido. Muito bom. Então, eu acho que isso a gente tem que dar um passo atrás, né? E ver o que você falou, né, mesmo, sobre como que eu tô, né, nesse momento, né? Porque a criança, ela é um espelho, né? Um reflexo, né, do ambiente que a gente está vivendo, né? Então, se nós, pais, né, os cuidadores, as pessoas que estão em volta da criança estão numa situação de ansiedade, estresse, né, de nervosismo, é claro que isso vai passar para a criança, né? Nem precisa de uma palmada, né? Às vezes um grito ou numa forma de pegar a criança, né? Isso ela já vai sentir, né? Uhum. E é normal, né? A gente tá mais estressado nesse momento, mas eu acho que é fazer uma pausa, né? Entender que também a gente precisa ter aqueles minutos, aquele tempo para ficar com a gente mesmo e respirar e, sei lá, cada um vai encontrar a sua forma, né? Ou medita. Uhum. Eu dou soco no travesseiro, às vezes. E, enfim, cada um tem uma forma de Chorar no ficar... chuveiro, vou contar pra vocês que já fiz muito. Então... Bota pra fora, você sai sorrindo, tá ótimo. Então, sei lá, fazer uma atividade física dentro de casa, né? Sim, sim. Cada um vai ter uma forma de tentar amenizar o estresse aí, né? Mas em algum momento que isso aconteceu, primeiro não se culpar, né? E acho que evitar ao máximo, né? Já que a própria criança muitas vezes não entende, né? Um tipo de punição, assim. Eles não esperam isso, né? Não foi combinado muitas vezes, né? Então, vamos dizer, a forma... dificilmente isso vai gerar um aprendizado, né? Para a criança, né? Muito mais Uma aumentar o punição. medo do que gerar aprendizado. Mas se aconteceu, é acolher, às vezes pedir desculpa até, né? A gente erra. Uhum. Diversas vezes eu peço desculpas quando eu grito também. E vai fazendo as pazes, né? Mas... Ah, você não grita, eu duvido. Você, com essa aura de ser de luz que você tem, Não, você não grita. grito bastante. Eu não acredito, mas tudo bem. Enfim, vamos lá, gente. Teve uma pessoa que falou que a gente está em retiro forçado, é mais ou menos isso, né? Ó, uma pessoa mandou abraços de Minas Gerais e falou que a menina dele está mandando um beijo para vocês, que são seus seguidores e fãs aqui. Ó, vou colocar uma pergunta aqui, que é de alimentação, tá? Beleza. Ixi, não apareceu. Acho que eu não consegui. Ah, coloquei. Minha filha tem 10 anos, ela quer ser vegana. Eu já sou. Ela precisa de complementos de vitaminas? Provavelmente sim, né? Como eu falei, a questão de suplementação, ela sempre precisa... Eu sempre fico repetindo, né? Parece uma vitrola, né? Mas a gente precisa sempre ver numa consulta detalhada, através da história, né? Exame clínico, às vezes de exames laboratoriais. Mas, sendo vegano, algo que vai ser obrigatório é a B12, né? Não tem jeito, né? A gente não tem fontes seguras no reino vegetal confiáveis, né? Então, em algum momento, não sei se agora ou talvez daqui a um tempinho, a B12 pelo menos ela vai precisar, né? 10 anos é um período que é mais difícil a gente ver uma necessidade de suplementar outras coisas como ferro, cálcio, zinco, o DHA, o próprio DHA. Muitas vezes a própria alimentação, né, bem planejada, vai dar conta de tudo, mas pelo menos a B12 seria necessário sim, assim, se fosse falar por cima, né? O pessoal tá gostando dos meus post-its aqui. Acho que os meus post-its estão fazendo mais sucesso do que eu. É bom que deixa um pouquinho de cor.
Gente, isso é uma coisa que pra mim fez muita diferença, botar cores. Então, eu não sou criança, mas eu adoro um colorido. E aí, botar uma parede colorida me ajudou também até a organizar os pensamentos. Muito bom, olha. E isso pode até, vamos lá, né? Aproveitar, pode ser uma dica porque assim, uma das coisas que eu aprendi, não sei se você já viu sobre isso, Uhum. a gente tem diferentes formas de linguagem. As pessoas que são mais visuais, Vai, pessoas que são mais sinestésico. auditivas e Uhum. mais sinestésicas, né? Então, assim, aquela pessoa que gosta de aprender, eu falando isso em relação às crianças, tem gente que gosta de aprender andando, lendo andando, ou falando Uhum. em voz alta para ouvir, ouvindo aula. Eu sou visual, então Tinha é, certeza. é, Eu também, porque a gente fala rápido, né? Assim, meio. pois é. Então, assim, isso pode até ser uma forma lúdica de ajudar as crianças, sem falar que post-it é muito legal, né? Eu sou a Uhum. louca do post-it. E aí, separar por tema, por assunto, por grau de importância, né? Isso para quem está na escola, ainda mais Uhum. numa situação dessa desafiadora de, enfim, aula online, que nem você falou, manter a atenção ali durante 6 horas para um adulto já é difícil, para uma criança é mais difícil ainda. Então, de Uhum. repente, usar esses recursos pode ajudar aí na hora de estudar também, né? O que você Com acha? certeza, para organizar a rotina, né? A rotina É, é algo. Às vezes o adulto não gosta tanto de rotina, mas a criança, ela precisa, né? precisa. Ela necessita, assim, de Mas posso falar, o adulto estrutura, né? também precisa, é que a gente é Também, rebelde. Mas... a gente é rebelde. Eu gosto, para mim, se eu tô sem rotina, eu fico totalmente perdido, assim, né? Não sei o que eu faço, fico sem alcançar nenhum objetivo, assim, né? Sim, Então, eu me sim. forço a ter uma rotina, né? Para tudo, né? Para se alimentar, questão de estudo, para cuidar do corpo, da mente, enfim. Mas, e a criança, a mesma coisa, só que a gente precisa colocar isso para eles, né? Ter uma rotina estruturada. Isso deixa eles mais tranquilos também. A minha Uhum, filha sempre ela fica, papai, e agora? O que que a gente vai fazer? E depois? E depois? Todo dia ela vai perguntando a sequência, né? E eu vou repetindo uhum. tudo. Boa ideia, acho que eu vou pôr no quadro isso, Um para quadrinho, os ficar mais post-its claro para ela, ajuda. né? Isso Então, até é interessante mesmo. se ela é visual, ela vai adorar. Mostra a É. minha parede aqui para ela. Eu atendi uma família, eu atendo uma família que são os dois irmãos, né? E a mãe estava me contando que a primeira semana, os primeiros 15 dias de quarentena foram tipo férias, inclusive na alimentação. E isso para um endocrinologista é um desafio, porque eu entendo, né, que, enfim, as crianças muda a rotina. Então, isso que você falou, a gente tem uma coisa que é uma ancoragem. Então, quando a Uhum. gente está ali estruturando uma rotina, vai para a escola, volta da escola e tudo mais, a criança às vezes até aceita melhor comer a comida normal e Sim. sentar para fazer o dever. Quando você não tem essa rotina, é tipo modo férias, e aquilo já está Uhum. ancorado na cabecinha dela, assim como pra gente também. Às vezes a gente se pega, assim, poxa, mas eu não vou ter que trabalhar presencial amanhã, é só online, então eu ganhei 1 hora, acho que eu vou ficar até mais tarde vendo série. Não é verdade, Bruno? Mas Uhum. assim, então assim, nesse ponto, o que que essa mãe fez? Ela inclusive adiou a consulta, porque ela não quis fazer os exames deles para não dar colesterol alto, porque ela sabia que ia dar, para poder botar eles na rotina de novo, esperar um mês e refazer os exames. Então, Uhum. foi muito interessante esse relato dessa mãe. Eu estou trazendo aqui para vocês, que pode ajudar vocês também. Então, assim, ela colocou o horário certinho para fazer as coisas. Então, mesmo que não estivesse tendo aula online, aquele horário era o horário de fazer o dever. Uhum. Aquele horário era o horário de fazer. Então, por exemplo, a menina fazia balé e ele fazia natação. E aí, no horário, então ela começou a botar eles para fazer atividade no mesmo horário. E isso Uhum. ajudou bastante eles entrarem na rotina de novo e conseguir voltar a funcionar. E eu Uhum. acho que isso deve ser importante pra gente também, né? O que você Com acha, Bruno? certeza, com certeza. Né? E quando a gente liga o modo férias aí, né, É, tudo desanda, né? A alimentação inclusive, né? Então acho inclusive. que a gente precisa mesmo, né, junto com a criança construir isso, né? Se é algo em conjunto, né, que ela vai participar e é importante ter mesmo essa rotina, mas também ser ao mesmo tempo maleável, né, ser flexível, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir seguir tudo, né, à cem risca por cento 100%, mas tem que ter um norte, né? Se a gente não sabe para onde Aquele vai, né? sutil, né? Uma coisa é colocar meta, outra coisa é criar expectativa. Então é colocar É, meta sem criar expectativa, que é um desafio, né? perfeito. E aí não cobrar a criança também, né? A ponto de virar um cronograma muito rígido, mas isso é muito importante, né? Se não tiver um caminho ali, qualquer caminho que a gente vai pegar vai ficar perdido mesmo, né? Então,
e ter esses combinados mesmo, né? Saber que ela precisa ter isso e às vezes até momentos de tédio, né? Que é importante ela passar, né? Como eu falei que minha filha fica lá às vezes sozinha, naquele tédio, assim, mas ela começa a fantasiar, ela começa a falar sozinha, brincar sozinha, né? E faz Isso é até parte bom isso, para né? criatividade também, né? Exatamente, Para né? estimular a Elas não têm, hoje criatividade. as crianças não têm oportunidade de ter tédio, elas estão o tempo todo sendo estimulados com algo, né? Naquela É rotina que verdade. é quase de um executivo, assim, né? Mas agora a gente tem um período que eles podem, esse tédio é importante como você falou, para a criatividade, para o desenvolvimento da criança, né? Então, é ter a rotina, mas ao mesmo tempo ter períodos flexíveis, aí, como você falou, de atividade física, né? Que eu falei da brincadeira, de artes, tudo isso acaba sendo recursos mesmo para a criança não verbais que ela vai conseguir extravasar o que ela está sentindo, né? Legal. Você acha que criança já deve começar a aprender a meditar? Eu adoro meditação. E eu acho que você falou muito dessa questão do sono no começo da live, né? Uhum. E eu tenho estudado um pouco eu tenho estudado bastante sobre mindfulness e eu comecei a estudar um pouco sobre mindfulness para criança, porque Sim. assim, tratar insônia já é difícil nos adultos, quando a gente tem até um arsenal terapêutico falando em termos de medicação. Em Uhum. crianças a gente não tem arsenal terapêutico tão vasto e muitas Sim. vezes os efeitos colaterais são complicados, a gente tenta evitar. E Uhum. meditar para criança, você tem experiência nisso, Bruno? Não tenho muito, viu? Pela verdade. Eu É, aqui em casa ainda elas são pequenininhas, né? Mas não tenho muita experiência, mas com certeza vai ter efeitos muito bons, assim como o do adulto, né? Agora, uhum. você pode falar assim, não sei que idade que talvez eles teriam mais. O que dá pra falar é que, na verdade, tá no momento, né, pleno, concentrado naquilo que eles estão fazendo, eu acho que dá para falar que eles meditam o dia inteiro. Porque a Estado de criança, fluxo, né? porque elas estão sempre no estado de fluxo, estão sempre presentes, né? A criança, especialmente essas de 3 4 anos, elas não estão pensando muito no passado, né? Assim, com saudades, né? Ou melancolia, alguma coisa assim. E não estão ansiosas com o futuro, né? Então elas estão sempre naquele presente, brincando e trazem você para aquele momento, né? Se a gente está divagando um pouco, tá olhando o celular, como você falou, tá ansioso com o futuro, elas trazem a gente para aquele presente mesmo, né? Agora, a meditação em si, não sei, eu não tenho muita experiência não com Os estudos que eu vi foram com adolescentes, e a adolescência é um período. Eu sou mais do adolescente, né? Não tem jeito. A adolescência é um período em que mudanças hormonais, escola, bullying, lidar Uhum. com o corpo, enfim, lidar com fome que vem. É tanta coisa ainda nessa quarentena, então eu acho que para quem é pai de adolescente está assistindo a gente aí, começa a ver conteúdos sobre meditação para crianças, né, e adolescentes, isso pode ajudar bastante. E assim, eu não sei a partir de que idade também, realmente, porque eu Uhum. tenho estudado mais nessa parte dos adolescentes, mas eu tenho uma amiga que o filhinho dela, de acho que 4 aninhos, como ela medita todos os dias, ele já sabe, ih, mamãe tá meditando, né? Aí ele senta do lado, ele nem sabe o que ele tá fazendo, mas ele senta do lado e fica. Daí ela já me mandou foto dele Ah, meditando, é que muito lindo! fofo. É muito legal porque se isso já é uma rotina dentro de casa, Sim. para a criança passar a meditar quando ela chegar na idade apropriada vai ser muito simples. E eu acho que Uhum. isso vale para tudo, né, Bruno? Eu acho que a Sim. alimentação é assim. Então é o exemplo, exatamente o que você falou. Então, se os pais eles estão acostumados a ter um momento de meditação, de oração, dependendo da religião de cada um, e a criança cresce vendo aquilo para ela vai ser mais fácil também de lidar com as Com emoções. certeza. E Uhum. eu acho que é uma ótima oportunidade também de ensinar a criança a comer saudável. Eu vi esses dias umas fotos na internet de pratos com frutinhas em formato de carinha, em formato de Uhum. barco. Eu acho muito legal para quando chegar o momento do tédio aí que você falou, de repente é uma brincadeira que também ajuda a criança a comer melhor, sendo que a gente Uhum. está numa fase que está todo mundo comendo mal, né, querida? Uhum. Nossa, isso me preocupa muito, né? Não só os efeitos, né, do próprio coronavírus, enfim, mas, né, dos problemas cardiovasculares que a gente vai ver daqui para frente, né? Daqui a algum tempo, Sim. né? Porque todo mundo mais sedentário, comendo errado, aumentando a obesidade, né? A gente vai ver mais para frente uns probleminhas, né? Mas
O que você falou é perfeito, né? O hábito acaba vindo da família, né? As pessoas me perguntam, né? Mas como que seus filhos comem aquilo, né? É tão estranho pra gente. E pra É elas não é, né? gengibre, gengibre. Elas É, comem gengibre. Muito elas comem fofo. cada coisa assim que às vezes é estranho para algumas pessoas, mas pra gente acaba não sendo, né? Pra gente é a nossa rotina. Então, seria estranho se ela comesse, né, junk food, batata frita, né, hambúrguer, Porque aí não tem seria em meio casa. estranho, né? É, não tem, É, né? Então não é isso conhece, né? aí. Meu amigo, a gente já está quase finalizando a live, Nossa, então já. eu queria. Passou rápido, né? A gente está aqui conversando. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente. E eu queria que você falasse umas palavras finais para a gente encerrar aí com chave de ouro esse tema tão bacana que é o apoio emocional às crianças. Muito bom. Bom, acho que a questão da criança, né, é protegê-los, né, porque são, né, eles são mais vulneráveis, né, e trazer esperança, otimismo é importante, né, para eles. O, acho que esse significado que a gente está vivendo, né, de quarentena, a gente, como eu falei lá no meio da live, né, tentar voltar um pouco para dentro de si, né, fazer talvez uma purificação, como você falou de meditação, né, a gente purificar o que está dentro da gente, né, o que a gente pode melhorar, né, sempre uma oportunidade, né, eu lembrei esses dias, né, o ideograma de crise em japonês ou o ideograma, ele é composto por dois caracteres, né? O primeiro é perigo, significa perigo, e o outro oportunidade, né? Então, crise, o Uau! significado de crise no ideograma japonês é no meio do perigo você encontrar alguma A oportunidade, né? oportunidade. Então, Gente, que lindo! olhar essas oportunidades que a gente tem, né? De estar próximo dos filhos, né? De resgatar essa convivência em família, né? A gente pode ver pelo lado pessimista ou, né, que a gente vê na mídia de aumento de divórcios, de aumento de violência doméstica, mas ao mesmo tempo a gente pode tentar transformar isso em uma oportunidade para crescimento, né, de todo mundo, né? Acho que é Ah, isso. isso aí. Ah, muito bom. Obrigada, meu Muito querido. bom. Obrigada a todo mundo que está dizendo que a live foi boa. A gente está fazendo isso com muito amor e carinho para vocês. Obrigada a vocês por estarem aqui. Queria agradecer muito, muito a sua disponibilidade, Bruno. Você, pai de 3 crianças, no meio dessa loucura toda, parar aqui 1 hora para conversar com a gente, para trazer um pouco da sua experiência. Isso importa, né? Isso foi muito bacana. Muito obrigada mesmo, meu amigo. Eu espero ter você aqui com a gente mais vezes em mais lives. É um prazer ter você aqui com a gente. E Eu eu que queria dizer agradeço. para eu queria dizer a vocês então que eu também estou muito feliz. Eu confesso que eu quis fazer essa live com o Bruno porque eu queria estar aqui ouvindo no lugar privilegiado para falar sobre esse tema que é um tema tão importante. Então eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que essa live vai ficar salva no IGTV e no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem, segue o Dr. Bruno aí no Instagram, é o Pediatra Vegano. E a gente se vê então nas próximas lives, meus amores. Um beijo bem grande para vocês. Bruno, um beijo para você, para as meninas, para sua esposa. A gente se vê numa próxima live. Tchau, 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 gente. obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.